Oi, eu sou a Nina e ainda dá tempo de gravar os favoritos de 2025? Bom, vamos lá, gatos tomando banho ao fundo. Pra falar bem a verdade, eu já tinha gravado esse vídeo aqui antes, né? Um vídeo que eu gostaria que tivesse saído antes, mas eu gravei num daqueles dias que eu tinha pouco tempo, pensei feito é melhor que perfeito, então eu gravei um vídeo na sequência do outro, mas meu tempo estava limitado, a bateria do celular também estava acabando, e no fim das contas eu achei que ficou super corrido, eu não falei tudo que eu gostaria de ter falado, e pensando que foram as minhas melhores leituras, é um vídeo que eu realmente gostaria de gravar com um pouco mais de tempo e conseguir trazer realmente os meus pontos. Então estou gravando de novo e por isso que esse vídeo ainda não saiu. E vamos lá! Eu separei, são 8 histórias, mas dá para considerar 10 livros, vocês vão entender. E eu não costumo, né? Acho que em outros anos eu já fiz assim, não costumo trazer em ranking, então são os que eu mais gostei, sem necessariamente uma ordem. Eu trouxe aqui na ordem em que eu fui lendo, então do começo do ano pro fim. E só deixei separado o que foi o favorito mesmo, então o top 1 eu vou deixar pro final, independente de quando ele foi lido. Então, o primeiro favorito do ano foi, de 2025, né? Foi O Amigo, da Sigrid Nunes. Eu estou, né, nessa leve obsessão Sigrid Nunes, que começou ali em 2024. Eu li 3 livros dela nesse período ali, entre o final de 2024 e esse ano. E esse aqui até ou saiu um filme ou tá pra sair um filme que eu ainda não assisti, mas eu gostei muito dele. Eu gosto muito também do Que Você Está Enfrentando, são os 2 que eu gosto muito, mas talvez esse aqui seja o que eu mais gosto, não sei, indecisa. Mas é um livro muito delicado que de alguma maneira vai tratar sobre o luto. Nós temos nessa protagonista que perde um amigo e esse amigo deixa para ela, como herança, digamos assim, esse cachorro que foi um grande companheiro dela. Então a gente vai ter essa relação, né, de dois seres vivos ali vivendo um luto e tendo um ao outro como apoio, mas ao mesmo tempo uma relação que não foi construída previamente e que demanda uma certa intimidade, né? Essa protagonista passa por vários bocados por não morar num lugar que aceitaria cachorro. Esse cachorro é um cachorro bem grande, na segunda descrição, mas é um livro assim belíssimo e a Sigrid Nunes tem essa característica de alternar, né, o que está acontecendo, né, digamos, na vida ali dos personagens com outras coisas que acontecem no mundo sobre as quais esses personagens refletem. E a vida é muito assim, né? A gente não tem uma linearidade de um acontecimento em apenas uma esfera da nossa vida. Enquanto a gente está vivendo, tem coisa acontecendo no mundo, a gente está lendo um livro, a gente assiste alguma coisa e tudo isso vai ecoando na gente e ela consegue traduzir isso para os livros dela, né? Então sempre temos outras camadinhas acontecendo que fazem ainda mais, agregam ainda mais a leitura. Então, um super recomendado. O segundo, estou observando que muitas mulheres por aqui. Nada mais, nada menos do que Siri Husvet com O Verão Sem Homens. A Siri Husvet é uma escritora que, por um acaso, né, foi casada com o Paul Auster, é a esposa do Paul Auster. Ele veio a falecer no ano passado, mas eles foram casados aí até o falecimento dele. Vocês sabem que eu sou muito fã de Paul Auster, mas esse livro, se eu não me engano, foi o Delbray que comentou comigo sobre ele, e foi ele que me deu, inclusive. Então o livro já estava na minha lista, mas eu ganhei de presente dele. E também é um livro, assim, belíssimo. Acho que eu estava bem num ano de ler coisas muito bonitas, mas que ao mesmo tempo não são leves, porque, né, vocês já conhecem aqui. Então aqui nós temos uma mulher que se separa do marido já numa fase, né, um pouco mais tarde na vida, numa meia-idade, digamos assim. Eu não recordo exatamente a idade que ela tinha. E isso acaba abalando ela psicologicamente, ela chega a ser internada em uma clínica psiquiátrica e depois disso, né, quando ela sai da clínica psiquiátrica, ela retorna à cidade onde ela cresceu, ali onde ela tem a família, para dar aí um intervalo, né, na vida comum que ela levava, e dar uma oficina de escrita ali de férias, enfim, para estudantes dessa escola.
Então aqui nós temos um livro assim que é muito sobre mulheres em muitos aspectos, né? A gente tem essa protagonista, mas a vida dela vai cruzar com a vida de muitas outras mulheres em muitas fases da vida, né? Nós temos essas alunas dessa oficina, né, cujas vidas ela vai tocar de alguma forma, mas também vão ter um impacto de volta, né? É uma troca muito grande entre elas. Tem uma vizinha, né, que tem uma criança pequena com uma filha pequena, então nós temos desde essa bebezinha até essa mãe, né, que vão trazer diferentes perspectivas sobre vidas das mulheres também. E é uma personagem muito bem construída, que tem muitas contradições e arca muito com as consequências das suas decisões, e essa é uma coisa que eu gostei muito aqui, sabe? Ela não necessariamente segue pelo caminho que a gente esperava, mas ela é tão bem construída que tudo faz sentido, assim. Então, eu já estou com outro livro da Ciri para ler, porque eu amei muito esse aqui. Fica uma recomendação fortíssima. Eu não sei porque esse livro não é mais conhecido, ele precisaria ser mais conhecido. Então, fica aqui uma recomendação muito forte. Alguns dos livros que eu vou trazer são livros que não são menos falados mesmo, então eu queria dar um destaque especial para esses casos, e esse com certeza é um deles. Se eu fosse fazer aí um top 5 desses livros, top 3 talvez, não sei, esse com certeza estaria ali. Foi um livro que realmente mexeu muito comigo. Para não separar o casal, tinha que ter um Paul Auster por aqui, né? Eu tô economizando as leituras do Paul Auster. Ainda tem algumas coisas dele já publicadas no Brasil que eu não li, mas não são tão numerosas assim. E esse aqui era um dos que eu tinha, que é o Sunset Park. E sendo bem sincera, a história dele não era uma história que me chamava especialmente a atenção, e eu não fui com uma expectativa acima do normal pro Paul Auster, né? Eu acho que a minha expectativa com o Paul Auster nunca é baixa, porque eu realmente gosto muito. Eu acho que tem um livro dele que eu não gostei tanto, fora isso eu realmente gosto dos livros dele que eu já li, que foram muitos, mas esse aqui me surpreendeu positivamente, tanto que tá aqui na minha lista de favoritos do ano. E esse é um livro, como sempre no Auster, a gente tem, né, muito como figura central a coincidência, muitas coisas que acontecem, né, com o protagonista, porque ele estava em determinado lugar, em determinado dia, que vão mudar e transformar a vida dele e levar a vida dele para onde essa vida chega. Mas a história central é que nós temos esse personagem que ele fugiu, né, da casa dos pais. A gente vem a descobrir ali os motivos, né? São pais que buscam por ele não dá notícia para esses pais, então a gente entende isso, né? Tem esse ponto. E ele acaba precisando fugir de onde ele morava, também por uma determinada circunstância, e ele acaba voltando ali, né, a Nova York. Então Nova York também é quase um personagem na literatura do Paul Auster, que é a cidade, né, dos pais dele, a cidade onde ele viveu por muito tempo. E ele tá ali sem dinheiro, sem muita perspectiva, e acaba indo parar em Sunset Park, numa ocupação, assim, né? Então tinha ali, é uma região que tem, né, tá com muitas questões de crise de habitação mesmo, acho que Nova York como um todo. Eu não sei em que ano esse livro foi escrito, mas enfim, super atual. E existe aí esse local, né, que tá desabitado, que tá meio abandonado, e através de um amigo ele acaba indo morar com esse grupo de pessoas que ocupa essa habitação. Eles reformam e eles acabam transformando aquilo ali, né, no lar deles. E aí isso vai ter todo um desdobramento, né, de algo sendo ocupado, enfim. É um livro muito também sobre relações. Nós temos essa relação familiar, pais e filhos, de uma forma muito real, assim. Eu amo drama familiar, e algumas vezes os dramas familiares são pautados em grandes coisas, e aqui não, né? É um drama familiar muito baseado em realidade, em expectativas, né, dos pais com relação aos filhos, em desalinhamentos mesmo, falta de entendimento dos dois lados. Então, muito bonita toda essa parte da relação familiar. Temos uma relação amorosa que vem a causar muitas coisas aqui na história também, super relevante.
E nós temos as relações de amizade, tanto uma amizade profunda que existe há muitos anos e que é essencial para mantê-lo, né, em diversos momentos, acaba sendo o elo também dele com a família, mas todas as outras amizades improváveis que acabam acontecendo pelas circunstâncias, né, pessoas que potencialmente ele jamais conheceria pela linha da vida dele, né, através dessa ocupação, os caminhos acabam se cruzando e se impactando de alguma forma, né, as vidas se transformam através dessas trocas. E, obviamente, falei várias coisas muito bonitas aqui. Ele tem aquele toque de violência imprevista, que é uma coisa que tem em vários livros do Paul Auster e que é a vida, assim. Então, eu gosto muito, muito disso, porque é assim que muitas vezes acontece na vida, né? Às vezes as coisas estão dando certo, funcionando, se encaminhando, vem um golpe, acontece alguma coisa não boa, não tão boa, e esses altos e baixos fazem parte do que a gente vive no dia a dia, e o Auster faz isso muito bem, né? Ele consegue dar esses toques, muitas vezes de forma inesperada, sem que a história toda dependa, né? Ou que a história toda se encaminhe para um desfecho trágico. Não é assim que acontece aqui, mas não achem que é um livro que não tem nada de triste, porque ele tem sim seus momentos. Próximo livro que nós temos aqui é O Colibri, do Sandro Veronese. Esse livro aqui é um livro que ficou super conhecido, e ele lançou um outro livro já meio na sequência ali no ano passado, que eu também li, mas gosto muito mais desse aqui. E esse aqui é um livro no qual nós vamos acompanhar a vida, né? Eu diria que talvez até um romance de formação, eu não lembro bem como que ele inicia, desse personagem que foi em algum momento apelidado Colibri. E a gente acompanha literalmente a vida dele, né? Até aí últimos acontecimentos. Eu já falei um pouquinho mais sobre ele, provavelmente sobre vários dos livros, mas como esse ano eu falei muito mais em vlogs, talvez seja um pouco mais difícil de encontrar. Eu vou ver se eu consigo encontrar e linkar aqui embaixo. Mas nós temos então essa vida que vai ser marcada por muitos acontecimentos específicos. Então esse ponto foi um ponto que me lembrou muito Paul Auster, apesar das escritas serem totalmente diferentes, histórias totalmente diferentes, mas ele tem essa característica, né, de guiar a história através de acontecimentos que precisavam ter acontecido para que a vida desse personagem, né, desse protagonista fosse como ela e é uma coisa que eu particularmente gosto muito. E esse livro tem um final, assim, o final dele é meio surto coletivo, mas não para mim não afetou o resto da história, assim, eu não sei se eu teria ido por esse caminho ou se eu não teria gostado mais caso o caminho fosse diferente, mas ao mesmo tempo não ficou incoerente com o restante das coisas, assim, então eu fiquei super curiosa para ler mais coisas desse autor. Ele vai lançar, se eu não me engano agora, ou já tá lançando, ou vem em breve outro livro dele. O segundo que eu li, que foi o Setembro Negro, eu não gostei tanto assim, mas esse aqui foi um livro que eu gostei bastante, fica a recomendação também. Esse é bem mais, como eu falei, ficou quase num hype, então vocês encontram com facilidade mais conteúdo sobre esse aqui. E o próximo livro, na verdade, são 3 livros, né? Então é uma história, 3 livros, que é a trilogia dos Gêmeos. Esse aqui eu panfletei um tanto, e agora ele tá ficando um pouquinho mais no hype. Eu vi a Tati Leite lendo, a Aline Aimee leu, algumas pessoas aí, a Renata, então acho que vai ser mais falado, mas eu li ele já tem uns meses, e são 3, né, eles no caso, e essa história é muito boa. Eu acho o primeiro livro o melhor de todos, assim, ele é muito, muito bom. Eu também gosto muito do segundo, o terceiro eu acho que perde um pouco, assim, mas ainda assim, como trilogia, funciona muito, muito bem. E não dá pra dar muitos detalhes da história, né, são 3 livros e os livros vão depender do desfecho um do outro, né? Mas o que esse livro trata? Nós vamos ter a história desses 2 gêmeos durante ali a Segunda Guerra Mundial. Eles moram em uma cidade que está começando a ser alvo aí de bombardeios, etc. E a mãe deles acaba levando eles para o interior para ficarem na casa da avó, né? Para deixá-lo seguro. Mas essa mãe e essa avó têm uma relação horrível. Essa avó, né? Uma pessoa muito difícil, assim, então ela até nega primeiro, ela não quer ficar com eles, né, trata eles muito mal, mas depois acaba aceitando, pensando muito
no apoio que eles podem dar, né? Ela planta, ela sobrevive através ali do que ela planta nessa terra e acaba vendendo e trocando ali por outros itens. Então, esses dois irmãos acabam, né, nessa situação, sendo maltratados. Eles são muito inteligentes, autodidatas, e começam a escrever, né? O nome do livro é O Grande Caderno. Eles começam a escrever nesse caderno tudo que eles aprendem e fazer experiências terríveis para aprender a sobreviver no mundo, assim. Então, eles testam, por exemplo, quanto tempo eles conseguem ficar sem comer, eles testam se submeter a coisas muito ruins e vão anotando nesse grande caderno tudo que eles aprendem sobre o mundo para que eles consigam sobreviver, né, nessa época horrível, assim. E, nossa, gente, ele é muito, muito bom. Foi o único livro que me fez chorar no ano. E vai ter todos os desdobramentos, né? A gente vai acompanhar o crescimento desses irmãos, a gente vai acompanhar o desenrolar da guerra, e a gente vai ter uma visão, né, de outros, cruzar com muitos outros personagens nessa cidade de interior ao longo do tempo, enquanto esses irmãos crescem, esses irmãos vão começando a desbravar o mundo. Assim, uma recomendação fortíssima. Essa mulher é louca. Eu tenho um receio de que o que eu contei sobre o livro não consiga passar a atmosfera, ou que, enfim, eu realmente acho que é uma história que não dá para saber muito mais do que isso, porque explode a cabeça totalmente, assim. Ela tem vários plot twists que você não sabe se são bem um plot twist. Então eu realmente tô achando muito difícil conseguir passar um pouco da atmosfera desse livro para vocês. Acho que vale ler a amostra, que talvez traga um pouquinho, mas acho muito difícil conseguir passar a atmosfera, né, desses livros. Mas em resumo, esperem Desgraceira. Esperem uma desgraceira que vai por caminhos psicológicos, que é uma coisa que eu acho incrível, mas que também vai por caminhos mais nonsense, talvez, diria. Eu tava tentando pensar em alguma obra, não sei, do cinema que trouxesse um pouquinho, mas não consegui chegar, então. Parando por aqui, que já tá ficando repetitivo, mas eu colocaria O Grande Caderno se fosse selecionar um dos três, mas como história, a trilogia dos Gêmeos com certeza entra aqui também. Esse vídeo já tá ficando bem grandinho, mas estamos quase acabando. Acho que os últimos não vão ser tanta surpresa, porque estão mais frescos aí, né? Eu fui comentando nos últimos tempos. Um deles é o Manual da Faxineira, né? Que é um livro de contos da Lúcia Berlim. E eu passei boa parte do ano lendo esse livro, né? Ele é um livro de contos e eu já comentei diversas vezes que eu tenho um pouco mais de dificuldade com contos. Pensando em livro mesmo, eles geralmente são mais inconstantes, né? A minha opinião varia um pouco mais e às vezes eu tenho mais dificuldade de me conectar com histórias curtas, enfim. E esse livro mudou um pouco a forma como eu me relaciono com contos, ou me mostrou um caminho, né, que funciona melhor para mim como leitora de contos. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu gravei, né, um vídeo em que eu comento um pouco mais sobre isso, né, sobre a leitura do Manual da Faxineira e sobre como ele mudou essa minha relação com contos que eu estou aí tentando seguir a partir de agora. Um livro muito centralizado em pessoas marginalizadas de alguma forma, em imigrantes, emigrantes, como essas pessoas conseguem como encontrar seu lugar, né? Como encontrar seu lugar no mundo, ou de que forma saber quem você é quando você é cruzado aí por muitas coisas. Pessoas trabalhadoras mesmo. Tem muita coisa difícil da realidade que é trazida de uma maneira que é muito crua, ao mesmo tempo com uma escrita sensível, uma escrita mais poética. Então é um contraste que funciona muito bem. A gente está lendo ali coisas extremamente violentas, extremamente duras, mas escritas dessa forma que não tira a beleza da vida que está acontecendo. Então é muito difícil falar sobre contos, né? Esse livro em si é enorme, né? Então a gente tem aqui muitos e muitos contos, mas quem ainda não leu, por favor, leia esse livro. Estou bem ansiosa pelo outro livro dela. Quem já leu me conta aqui o que achou. Acho que muita gente diz que esse aqui é realmente melhor e eu gostei demais, então fica aqui uma super recomendação. E o último antes do top 1, então, portanto, penúltimo. A Delicadeza, do David Fuenquinos, mais um livro ganhado do Del Bray.
aqui. Eu amei esse livro. É mais um livro que fala sobre luto, né? Eu já comentei ali no primeiro que eu trouxe aqui também. E nesse livro nós temos uma protagonista, que é uma jovem, né, casada, cujo marido morre de forma bem inesperada. Então ela perde esse marido numa circunstância um pouco absurda e totalmente do nada. E a gente tem, durante esse livro, tanto o luto, quanto como a vida vai reconquistando essa mulher através de pequenas delicadezas e pequenos acontecimentos super banais, muitas vezes. Então é um livro curtinho, extremamente bonito, muito, muito, muito poético e que me tocou muito, assim, ele me tirou um pouco daquele modo automático para voltar a ver beleza ou ver sinais nas coisas do cotidiano, que muitas vezes é o que a gente deixa de fazer. Recomendação fortíssima. O único problema do David Foenquino é que é mais difícil de encontrar, né? Tem muita coisa esgotada. Então, sugiro que vocês procurem em sebos. Tem algumas coisas dele que eu ainda quero ler, que eu também tô, né, olhando estante virtual e sebos para ver se eu encontro. Mas, se você tiver oportunidade, se você cruzar com esse aqui, recomendação fortíssima. E por fim, mas não menos importante, vamos para o nosso top 1, o meu livro favorito de 2025, que foi nada mais nada menos do que outro livro de contos. Laços de Família, da Clarice Lispector. Eu, com o livro de contos da Clarice, assim, a relação é muito de amor, tanto que agora estou lendo todos os contos, né, contos completos. Eu também amo muito Felicidade Clandestina, e eu amei Laços de Família, assim, ele me arrebatou. E a Clarice, ela tem uma coisa, tanto nos contos, né, eu também... A Paixão Segundo GH é um dos livros da minha vida, então não apenas nos contos, mas eu tendo a gostar muito dos contos dela. Ela tem uma coisa de colocar a gente muito em contato com a gente mesmo, assim, é muito pra dentro. Pra mim, Clarice é totalmente pra dentro, assim, entender o que aquilo que ela tá escrevendo mexe dentro de mim e por que aquilo mexe dentro de mim. E aí ela dá uns chutinhos, assim, às vezes na cabeça, às vezes no coração, às vezes no estômago. Então eu não passo ilesa. E eu acho que esse foi o motivo de eu ter trazido esse livro aqui, um livro pequeniníssimo, como favorito do ano, mesmo tendo vários outros que eu gostei muito, porque com certeza esse aqui foi o que mais mudou coisas em mim, ou o que mais cutucou coisas em mim, e talvez ainda não tenha mudado coisas que eu precise mudar, ou coisas que eu tô descobrindo porque é que acontecem, e isso a Clarice faz, assim, como poucos comigo. Agora estou lendo contos completos, não voltei nesse aqui, né? Mas fica uma recomendação muito forte. Eu acho que o ponto positivo, né, desses livros de contos tanto são mais curtos, então quem não teve contato ainda com a Clarice tem histórias curtas, eu acho um pouco mais complexo mesmo ler as histórias, né, os romances ou novelas da Clarice, que são uma única história mais longa. Acho que contos é muito uma boa para começar, os contos no geral são curtos. E também são mais fáceis de você encontrar uma amostra ou de você ler um conto específico, às vezes na internet, para entender se vai ser para você ou não. Procurem, deem uma olhadinha em alguns contos da Clarice. E em breve venho conversar com vocês sobre mais, né? Eu já terminei 2 livros, se eu não me engano, dentro do Contos Completos dela. E aí conversaremos um pouco sobre isso em breve. E foi esse o vídeo, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Que 2026 seja um ano de ótimas leituras para nós. Me contem aqui, né, a opinião de vocês, se vocês já leram algum desses livros, se algum deles também entrou na lista de favoritos de vocês, se vocês têm alguma recomendação para mim com base neles. E por favor, me contem quais foram os favoritos de vocês. Eu estou bem nessa fase de estar escolhendo as próximas leituras que eu vou fazer. Tem alguns livros que eu já peguei da lista dos youtubers ou das pessoas que eu acompanho no Instagram que falam sobre livros, mas vou adorar incluir os livros de vocês também. E tenho aí como uma metinha desse ano ser mais presente nas respostas para vocês. Eu sei que muitas vezes eu
demora um pouquinho pra vir aqui, eu deixo pra responder quando eu realmente vou ter tempo pra ler tudo com calma, mas vou me ajustando e espero ser mais presente aqui respondendo vocês também. E é isso, gente. Obrigada a quem me acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.